Bom, aqui a gente vai fazer a montagem, né, do Moly Mesh, mas antes é muito legal que eu mostre para vocês a aplicação funcionando para passar uma noção bacana dos componentes e funcionalidades que a gente vai estar utilizando aqui. Então, eu vou abrir aqui meu emulador e vou estar conectando ao assistente AI normalmente, né? Já me é gerado esse código aqui de 6 letras que eu vou utilizar para me conectar. Muito bem, aqui a gente já vai ter a aplicação. O que ela é? Bem, a gente vai ter a Moly, né, a topeira, que dado um intervalo de tempo ela muda de posição. Sempre que a gente acertar ela, a gente vai ser pontuado, né? A gente vai pontuar aqui em score. Se a gente quiser resetar, basta clicar no botão de reset. Não dá para a gente ter um feedback do celular, já que a gente está no emulador. Mas sempre que a gente pontuar, o celular também dá uma vibrada, só para indicar, né, para o jogador que ele pontuou. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui um novo projeto, vou chamar de novo Moly Mesh. E a partir desse projeto em branco, a gente vai fazer a nossa montagem. Primeiro componente que a gente vai precisar de um componente chamado pintura. Vindo aqui em desenho e animação, a gente já vai pegar a nossa pintura aqui. Aqui na direita a gente vai ter as propriedades, aqui a gente vai ter uma série de configurações possíveis para a nossa pintura. Várias aqui são bem intuitivas, né? Cor de fundo, imagem de fundo, mas para pintura em específico, normalmente a gente utiliza duas configurações, a de altura e a de largura, que são bem mais interessantes para a gente. Ela que vai definir, né, o tamanho da nossa pintura desse componente aqui em tela. Para a gente vai utilizar, né, um quadrado de 300 pixels, no caso do Moly Mesh. Mas muitas vezes a gente vai querer ter um conceito de responsividade, né, na nossa aplicação, e aí a gente vai querer que nossa tela se ajuste conforme o tamanho da tela, né, do nosso usuário, do nosso jogador. E aí nesse caso a gente vai selecionar automático, preencher principal ou porcentagem. No caso de preencher principal, vale sempre é importante, né, explicar o que é principal, porque ela aparece várias vezes, né, nessas propriedades de componentes. Principal, ela é o componente pai do nosso componente que a gente está utilizando. Então, no nosso caso, a gente tem a pintura 1, o principal seria Screen 1, né? Ele seria o nosso pai. Aqui no nosso caso, então, eu vou colocar 300 pixels, 300 pontos, tanto para altura quanto para largura. Além dela, a gente vai precisar de uma sprite imagem. A nossa sprite imagem é a que vai guardar, né, o PNG da nossa topeira. Aqui a gente também tem várias configurações que são interessantes. A direção está em relação à angulação. Então, se eu quiser angular a minha sprite em 90 graus, 180 graus, 75 graus, é aqui que eu vou mexer. Temos altura e largura também, que funcionam de maneira semelhante a como eu expliquei anteriormente. E temos aqui coordenadas também, né? Essas x e y são bem cartesianas, né? Eu posso escolher em que posição eu quero mostrar a minha sprite. Se caso ela for um componente fixo, que não é o nosso caso, né? A topeira ela se move conforme o tempo, né? Mas eu posso também ajeitar ela aqui. A coordenada z ela é profundidade, né? Então eu consigo deixar um componente em cima do outro, né? Mexendo aqui nessa coordenada. Essas configurações dificilmente são utilizadas, principalmente a Z, né? Não é tão interessante para a gente, mas vale sempre passar o conceito delas, né? Além disso, a gente vai ter a imagem. Aqui é a nossa imagem que a gente vai importar o nosso Moly, né? A nossa topeira. Aqui em mídia, embaixo aqui nessa seção de mídia, a gente pode enviar um arquivo. Eu já tenho ele baixado no meu computador, né? Então eu vou escolher aqui o arquivo e colocar o PNG da nossa topeira.
Importado. Uma vez importado, posso voltar aqui na imagem e ela já vai estar aqui aparecendo pra gente. Eu só vou selecionar ela e dar um OK. Ela já aparece aqui pra gente. Fora isso, a gente vai precisar de mais dois componentes, né? Primeiro, uma legenda, que vai guardar a nossa pontuação. Eu vou colocar aqui em texto score, mas eu posso colocar pontuação também, não tem problema nenhum. Quais são as configurações para a legenda? Bem, a gente tem cor de fundo, fonte de negrito, fonte itálica. A maioria dessas configurações está em referente à nossa fonte, né? A fonte da legenda. Então eu posso negritar ela, posso deixar ela itálica, posso até mesmo mudar o padrão de fonte, né? Se é com serifa ou sem serifa, o tamanho de fonte. Eu posso mudar. Aqui embaixo eu tenho cor de texto, que também eu posso mudar a cor da minha fonte, né? Vou deixar aqui por enquanto por padrão. A altura e largura também funcionam da mesma forma que eu tinha explicado. Além da legenda, vamos precisar de um botão, que vai ser o nosso botão de reset. Então eu já posso aqui mudar o nosso texto para resetar. Além dessa configuraçãozinha de texto, as configurações padrão do botão também são muito parecidas com a da legenda, né? Estão muito referente à fonte aqui do nosso botão. Eu também vou deixar aqui em 16 o tamanho da fonte. Então eu posso negritar, eu posso deixar em itálico, né? Eu tenho várias mudanças. As configurações de altura e largura para o botão já são mais utilizadas, já que eventualmente a gente vai querer estilizar a nossa tela, né, os nossos botões, para deixar ela mais harmoniosa na tela, né? Por exemplo, se eu vim aqui em largura e colocar em preencher principal, o botão ocupa um espaço meio estranho, ele fica completamente... não parece que ele está se encaixando legal aqui para a nossa aplicação. Então, eu vou deixar aqui em automático, por padrão, né, o nosso botão de resetar. Além desses componentes, a gente vai precisar de mais dois, na verdade, que são componentes invisíveis. Esses componentes invisíveis eles vão funcionar por baixo do pano. O primeiro vai ser o temporizador, ele vai ser responsável, né, por cronometrar o tempo que a nossa topeira vai ficar em cada posição. E o segundo vai ser o som, que vai ser responsável para dar aquela vibrada, né, sempre que a gente pontuar. Então, vindo aqui em sensores, a gente vai ter o temporizador, a gente já pode arrastar ele aqui para a tela. Ele já aparece aqui em componentes, mas não tem nada em tela. Aqui embaixo tem uma listinha de componentes invisíveis em que o nosso temporizador já aparece. Selecionando o temporizador, a gente tem essa configuração de intervalo. Então, quanto maior o intervalo, mais fácil vai ficar, né, jogar o nosso mole, porque vai aumentar o tempo que ele vai ficar parado, né? Esse valor aqui está em milissegundos. Se eu quiser deixar, né, a nossa topeira um pouco mais rápida, eu posso diminuir esse valor, deixar ela mais lenta, eu aumento esse valor. Eu vou deixar por padrão aqui 1000 milissegundos. Além disso, aqui em mídia, a gente vai ter o nosso componente de som. Arrastando ele para a tela, ele já vai aparecer aqui nessa lista de componentes invisíveis. Para o Mole Mesh, a gente não vai utilizar nenhuma configuração além da padrão, né? Esse intervalo mínimo e fonte vai ser caso a gente queira importar algum som específico, né, pro nosso componente. Como a gente não tem nenhum som, né, nenhum MP4 importado, eu vou deixar aqui como padrão mesmo. Essa foi a montagem da tela do Mole Mesh.